Bom dia, IPB da Graça. Hoje é domingo, dia da nossa escola dominical. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo número 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecendo os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus nesse texto fala sobre a falsidade. A falsidade, algo muito terrível que acontece no meio da convivência e da sociedade em que nós vivemos. E Deus colocou no meu coração para falar sobre falsidade, aqui no texto de Salmo, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Como podemos nós nos defendermos dos lábios fraudulentos, mentirosos, bajuladores e coração fingido? Suas línguas cheias de soberba e de falsidade, somente, meus irmãos, pedindo socorro a Deus. Somente Ele conhece esses nossos inimigos que são invisíveis e que usam máscaras e armaduras para se esconderem. Mas Davi, o servo de Deus nesse texto, sabia que o Senhor era o seu auxílio. O Senhor é o único auxílio, o único socorro que nós temos. Diante da falsidade que nós enfrentamos hoje na sociedade, diante daqueles que são bajuladores, daqueles que gostam de ficar nos bajulando, sempre está à nossa volta, querendo conquistar a nossa confiança, querendo estar, na verdade, sendo os nossos amigos, nós temos que tomar muito cuidado, porque são diante desses que nós abrimos os nossos corações e muitas vezes fazemos declarações e muitas vezes colocamos, na verdade, a nossa amizade também em xeque. Porque será que nós podemos confiar em todas as pessoas? Davi, ele era general, homem de guerra, servo do Senhor, tinha muitos inimigos e também diante dos seus inimigos a falsidade rodeava a sua casa, rodeava o seu reino. E é muito difícil nós nos defendermos da falsidade, da inveja, da ira no coração das pessoas. Então nós precisamos de entender que Davi, ele passou por tudo isso. Davi, ele experimentou tudo isso na sua vida também. Ele convivia com pessoas que eram perigosas, ele convivia com pessoas que ele amava, ele convivia com pessoas que ele podia confiar, mas também no meio desta sociedade que ele vivia, também no meio das amizades que ele vivia, existia a falsidade. E Davi, ele fala aqui nesse texto que o único auxílio, o único socorro que ele tinha era Deus. Deus era o único que podia dar para ele livramento diante desse inimigo invisível que é a falsidade. Nós precisamos de entender que nós vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade soberba, numa sociedade onde que as pessoas não veem e nem têm a nossa amizade como sendo uma amizade pura e verdadeira. Na verdade, muitos, através da falsidade, querem a nossa amizade para poder levar vantagem ou para poder ganhar alguma coisa em troca.
né? Então nós precisamos de buscar Deus e pedir a Deus livramento, pedir a Deus para que venha nos dar para nós vitória diante dos nossos inimigos e também diante da falsidade que nos rodeia. E é por isso que nesse texto, logo no primeiro versículo deste salmo, Davi pede socorro ao Senhor. Davi pede socorro ao Senhor, porque o Senhor era o único que podia dar a ele livramento, que poderia dar a ele vitória diante da falsidade dos seus inimigos. E logo no primeiro versículo, Davi ele escreve esse salmo para poder nos alertar e diz assim o salmo: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Então, no primeiro versículo, Davi fala assim que a falsidade nos rodeia e que estão desaparecendo, né, as pessoas em quem nós podemos confiar. As pessoas que são fiéis à nossa amizade, à nossa confiança que nós entregamos a Ele. Então, Davi, nesse primeiro versículo, ele pede socorro a Deus, porque não há em quem ele mais confiar. Também, né, a palavra de Deus nos diz, também no versículo número 2, que as pessoas falam com falsidade uns aos outros, né? Então o texto diz assim: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então a palavra de Deus nos diz para nós, meus irmãos, que muitas pessoas nos bajulam, mas na verdade os seus corações são corações fingidos. Seus corações são corações mentirosos, que na verdade eles não querem a nossa amizade, eles não querem, né, a nossa sinceridade. Na verdade, eles são pessoas que são falsas, pessoas que vivem, né, à nossa volta, que nos bajulam, né, aqui na nossa vida e na sociedade que nós vivemos, podemos dizer que são aquelas pessoas que puxam saco, né? Quando a pessoa fala assim, ela já vai puxa saco, né? Na verdade, esse puxa saco é essa pessoa que é falsa, né? E que tem um coração fingido. Porque, na verdade, na frente das outras pessoas, nos bajulam, né? Querem a nossa atenção, mas, na verdade, sempre tem um punhal para eles nos apunhalarem pelas costas. Na verdade, é isso que a palavra de Deus nos fala. E a palavra de Deus também nos diz, no terceiro versículo, que Davi pede para o Senhor cortar todos os lábios bajuladores, os que falam soberbamente. Davi, ele era duro na palavra dele, né? Ele era duro quando ele queria o auxílio, o socorro, a ajuda de Deus. Ele queria que os seus inimigos pagassem pela traição, pagassem pela falsidade que tinha com ele. Então, aqui no versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Né? Por quê? No versículo 4 diz: pois dizem com a língua, prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Essas pessoas, meus irmãos, não tem Deus na sua vida, não. Né? Eles são o seu próprio Deus. É eles que querem ser adorados, é eles que querem ser, né, pessoas que tenham toda a atenção, é eles que querem estar em evidência. Eles não querem o bem de outrem, eles não querem o bem, né, na verdade, daqueles que confiam neles e que abrem os seus corações para eles. Então, Davi, né, pede para Deus cortar eles, para que Deus corte os lábios deles e deixem eles sem, né, voz, sem palavras para poder pegar e cometer a traição, né, a falsidade que eles cometem sobre a vida daqueles que confiam neles. Né? Olha só então o que diz no versículo 4, né? Pois dizem com a língua, prevaleceremos, os lábios são nossos, né? A boca é nossa, a língua é nossa. Quem é o Senhor, né, sobre nós? Né? Nem Deus é sobre eles, porque eles acham que eles podem todas as coisas, que eles podem machucar
as pessoas que confiam neles, que eles podem trair as pessoas que confiam neles, que eles podem, né, ser falso com as pessoas que confiam neles. Mas, na verdade, meus irmãos, a vingança é do Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Um dia a recompensa deles vão chegar. O dia da recompensa deles vão chegar e a vingança do Senhor chegará até as suas vidas, né? Olha só, e Deus fala assim que Ele vai dar, né, socorro, auxílio, né, por causa da opressão dessas pessoas, né? Por causa dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. E o Senhor se levantará. E essas pessoas irão pagar, né, por toda a traição, por toda a falsidade que eles vêm aplicando na vida das pessoas que confiam neles, né? Olha só que o Senhor diz: eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem, né, por mim, né, pedir socorro, ou a quem por isso suspira, ou a quem quer vitória diante dos seus inimigos, a quem quer o livramento do Senhor, né? Então a palavra de Deus nos diz isso para nós, né? Olha só que Deus maravilhoso que nós temos, meus irmãos. E Deus, Ele é fiel para poder cumprir as suas promessas na nossa vida. A palavra de Deus também nos ensina, né, que por mais que sejamos perseguidos, Deus será o único auxílio que devemos buscar. No seu tempo, Ele pelejará a nosso favor. Meus irmãos, né, Deus conhece, cada um de nós conhece o nosso coração. E se o Senhor verdadeiramente e Deus for o Senhor da sua vida e da minha vida, da nossa vida, igreja, nós podemos ficar tranquilos e descansar no Senhor, porque a vingança é dele. E no seu tempo, Ele trará juízo sobre aqueles que são nossos inimigos, que são aqueles que vêm, né, nos traindo, que são aqueles que são falsos, que são aqueles que não, né, têm palavras sãs e nem língua sã para poder proferir o nome do Senhor e também para poder, né, receber a bênção do Senhor nosso Deus. A palavra também nos diz assim, meus irmãos, nos versículos 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Né? Deus é o nosso baluarte. Deus é o nosso auxílio na tribulação. Deus é o nosso socorro. Deus é a rocha, o nosso alicerce, em quem nós podemos depositar toda a nossa confiança. Diz assim no versículo 7. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Né? Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Né? Então, a sinceridade, a honestidade, o amor, a justiça, né, sempre estará presente nas nossas vidas como servos do Senhor. E a falsidade, ela nunca deixará de existir. Sempre nós vamos enfrentar a falsidade, sempre nós vamos enfrentar um coração fingido, sempre nós vamos enfrentar pessoas que são traidoras, pessoas em quem nós depositamos confiança e elas não correspondem à nossa confiança e nem, na verdade, muitas vezes, a nossa sinceridade que nós temos com cada uma delas. Mas hoje nós aprendemos uma coisa, né? Que Deus é a justiça de todo aquele que tem o amor do Senhor no seu coração, de todo aquele que tem o Senhor e exalta, adora, louva e adora esse Deus tão maravilhoso. Um bom dia a todos, que Deus possa abençoar a vida da amada Igreja IPB da Graça, que Deus possa colocar no nosso coração mansidão, amor, misericórdia, que nós possamos entender que o nosso Deus, Ele é que tem a justiça nas suas mãos. É Ele que é o vingador,
que nós devemos entregar, né, ao nosso Deus todos aqueles que têm nos feito mal, todos aqueles que têm sido injustos conosco, porque a nossa vitória vai chegar. O dia, né, de o véu ser tirado e tudo aquilo ser descoberto irá chegar, e Deus então nos dará a vitória diante dos nossos inimigos. Davi, ele era homem de Deus e sincero com Deus, que buscava e clamava e pedia socorro a Deus, meus irmãos. E nós devemos ser como Davi. Nós devemos, né, confessar os nossos pecados a Deus, nós devemos colocar, né, a nossa confiança no nosso Deus, porque o Deus de Davi é o nosso Deus. E nós devemos entender, né, definitivamente nas nossas vidas que o auxílio vem do Senhor, que o socorro vem do Senhor, que a justiça vem do Senhor, e nenhum mal, meus irmãos, que é, né, trazido à vida daquele que teme ao Senhor, daquele que é servo do Senhor, ficará impune. A justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e do nosso Deus, ela chegará na vida daqueles que são traidores, na vida daqueles que são falsos, na vida daqueles que não têm o temor do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o domingo de cada família, derrame das suas ricas bênçãos, do seu poder e da sua misericórdia sobre as suas vidas. Amém?